Tá difícil de aumentar as visualizações dos stories por aí, né? Manter essas visualizações altas, então, nem se fala, né? Eu sei que tá. Por isso, eu quero te mostrar isso que eu poderia até chamar de o segredo dos stories com muitas visualizações. Mas eu não vou chamar de segredo porque não é. É por isso que a gente vai chamar de a chave dos stories engajado. Tanto que eu vou entregar ela pra ti e vai ser escolha totalmente tua usar ela ou não. Em outras palavras, vai ser escolha tua ver as tuas visualizações subindo cada vez mais, as pessoas amando te acompanhar pelos stories, tu inclusive conseguindo vender mais por lá, ou tu vai começar a ver as tuas visualizações caindo lentamente até chegar ao ponto onde ninguém se importa mais pelo que tu posta. A escolha vai ser completamente tua. A chave eu vou te entregar aqui. E aí, tudo bem? Se tu é novo ou nova por aqui, prazer, me chamo Sandy Moraes, tu já faz Sandyflix aqui no canal, tamo junto também. E olha só, aqui eu vou te mostrar essa chave das visualizações nos stories e também vou te mostrar o engajamento mais importante para tu aumentar as tuas visualizações. Tanto que eu vou te mostrar qual que é esse engajamento e vou te mostrar duas formas de tu usar. Toda vez que tu usar, vai funcionar. Eu te garanto com 100% de certeza. Toda vez que tu utilizar essas duas formas aqui, vai funcionar para tu ativar esse engajamento mais importante para aumentar as visualizações nos teus stories. Sendo assim, vamos aqui, deixa eu pensar qual que são essas chaves, né, pra gente aumentar as visualizações e principalmente manter as visualizações lá nos stories. O primeiro passo é aquela questão, né? Aqueles truques simples que dão um pico na visualização funcionam? Que muito desses truques é aquele que talvez tu já ouviu falar, de apagar todos os stories e postar um novo stories com uma enquete, por exemplo. Ou então, deixar todos os stories sumir, né? Passar as 24 horas que tu postou e o novo stories que tu for postar ter uma enquete. Isso é um truque simples e as pessoas perguntam, Sandy, isso funciona? Funciona sim. Funciona para dar um pico nas tuas visualizações. Agora, manter essas visualizações vai ser trabalho teu, executando os passos que eu vou te mostrar aqui, que tu vai ver que são passos simples, sim. Primeira pergunta, esses truques para dar um pico, funciona? Funciona, tu vai ver que funciona. Agora, tu vai seguir esses outros passos aqui para manter essas tuas visualizações boas. Então vamos lá, né? Qual que é essa chave das visualizações constantes? A primeira coisa que eu quero que tu entenda é que o número que tu deseja de ter de visualizações nos teus stories, por exemplo, tu deseja ter 10 mil pessoas vendo teus stories, ter 4 milhões de pessoas vendo teus stories. Esse número que tu sonha, ele não vai surgir da noite pro dia. Ele vai ser construído tipo um efeito bola de neve, né? Onde primeiro tu pode ter, por exemplo, 30 pessoas te assistindo. Da feita que tu for fazendo os passos que eu vou te mostrar aqui, essa galera vai se somando, vai crescendo, 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 até tu alcançar o número que tu botou de objetivo para alcançar. Não se engana achando que tu vai fazer uma estratégia e o teu stories vai bater um pico de, sei lá, 10 mil visualizações e vai se manter assim. Não. Depois desse pico, ele vai cair. Algumas pessoas vão ficar se tu manter essa estratégia e depois essas pessoas que ficou vão aumentando, aumentando, aumentando e chegando ao número que tu tanto deseja. Se tu reparar, grandes influencers começaram com poucas visualizações e foram aumentando aos poucos. Contigo vai acontecer exatamente a mesma coisa. Tu precisa ter essa mentalidade de que esse número vai aumentando com o passar do tempo. Porém, para aumentar a quantidade de visualizações nos stories, tu que tem que primeiro tratar bem as pessoas que já estão te acompanhando lá. Continuar fazendo um bom trabalho lá nos teus stories. Depois, tu vai começar a fazer isso aqui, ó. O que precisa, né? Pra gente manter essas boas visualizações lá nos stories. O primeiro passo é tu entender que as informações que tu deve passar lá, né, devem ser relevantes, ligadas às necessidades das pessoas que estão te acompanhando, a necessidade das poucas pessoas que já estão te vendo, a necessidade das pessoas que tu quer conversar, tu quer atrair como audiência. Nesse primeiro momento, não é sobre ti. Tu é a figura menos importante dos teus stories. Olha que doido, né? Quem é mais importante nesse momento são as outras pessoas com quem tu quer conversar. Aqui mesmo nesse vídeo, imagina só se eu estivesse falando somente sobre a minha vida. Talvez tu não estaria vendo esse vídeo. Tu tá vendo porque tu quer aumentar as tuas visualizações nos stories. Tu quer ter um número maior de pessoas te acompanhando por lá. É sobre o que tu necessita, sobre o que tu deseja. É essa mesma forma de pensar que tu vai criar conteúdo lá nos teus stories. O que as pessoas que estão te acompanhando por lá precisam, necessitam, desejam? Quais que são as dificuldades delas? Como é que tu pode ajudar essas
essas pessoas nessas dificuldades. Pensa o seguinte, o teu Stories deve ser tipo uma revista que é interessante de acompanhar. É interessante porque a pessoa se vê no que tu tá falando, ela fica, nossa, isso aqui me ajuda. Nossa, o que a pessoa tá falando sobre determinado assunto? Deixa eu ir lá conferir. Porque o algoritmo por si só, vou precisar ser sincera contigo novamente, o algoritmo por si só não vai fazer o melhor trabalho de ficar recomendando os teus stories para as pessoas. É muita gente competindo. Agora com o Reels nascendo, né, cada vez mais, ficando mais forte na real, a atenção das pessoas está dividida entre Reels e Stories. Então o algoritmo ele também fica buscando sinais para saber qual Stories ele vai entregar para as pessoas. Tu sabendo disso, o que tu precisa fazer? Stories interessantes para quando o algoritmo não estiver mais mostrando os teus stories para as pessoas, elas lembrarem, nossa, eu gostava muito de ver os stories da Sandy porque é muito interessante. A pessoa vai lá por conta própria atrás de ti e uma vez que ela ativa de novo essa visualização, aí sim o algoritmo começa a entregar ainda mais o teu stories para ela. A gente vai utilizar aqui esse terceiro passo e tu vai ativar essa galera novamente aqui para ti, mas acompanha o raciocínio. Esse ponto aqui, o teu stories tem que ser uma revista interessante sobre a dificuldade da tua audiência e o desejo da tua audiência. Aí tu pode perguntar, Sandy, como que eu posso fazer isso de forma simples? Tu provavelmente já passou por situações na tua vida complicada e que tu teve que contornar essa situação, superar essa situação. Situação essa que muitas das pessoas que te acompanham, por exemplo, podem estar passando ou vão vir passar. E aí o que tu pode fazer? Compartilhar essas histórias lá nos teus stories, mostrar esse conteúdo, contar esse conteúdo. Do tipo, eu posso chegar e fazer um stories falando da vez que eu fui desafiada a aumentar o engajamento do meu perfil e aumentei mais de 180% utilizando uma só estratégia. Eu falaria qual que era essa estratégia para minha audiência. Deu para entender? Era muito mais sobre, cara, sim, vivi essa situação e aqui encontrei a saída que tu também deseja mais engajamento, certo? E aí, qual que é outra questão, né? Vem essa pergunta. Rotina, vale a pena compartilhar ou não para manter essas visualizações? Mais uma vez, quando tu tá começando, quem é interessante, quem deve ser o principal ali, né, o astro, não é tu, são as pessoas. As outras pessoas são o astros. Sendo assim, a tua rotina não é o mais interessante para trabalhar nesse momento. Agora, quando tua bola de neve já estiver grande, com milhões e milhões de visualizações nos stories, tu for quase uma subcelebridade ou uma celebridade ali no teu nicho, as pessoas vão ficar mais curiosas para saber mais sobre o teu dia a dia mais íntimo, sobre coisas mais pessoais. Aí, nesse momento, quando tu já tiver escalado ali, né, um nível de celebridade, digamos assim, tu pode compartilhar coisas mais íntimas. Enquanto esse momento não chegar, o que eu recomendo tu compartilhar de rotina? Se for uma rotina que tu já faz algo que a tua audiência deseja, a tua rotina já é algo que as pessoas estão ficando, nossa, queria ter uma rotina assim, queria ter isso no meu dia. Se tu tiver esses momentos durante a tua rotina, aí vale a pena tu compartilhar, porque é sobre o que as outras pessoas desejam. Ou então, tu enfrentou um desafio na tua rotina que as pessoas enfrentam, aí tu pode compartilhar, porque é sobre o que elas também estão enfrentando de desafio. Aí uma outra coisa aqui, que é o seguinte, né, eu até coloquei aqui, quando tu alcançar algum grande sonho na tua vida, e anota aí o que eu vou te falar, porque o que eu vou te ensinar agora, tu pode utilizar todas as vezes quando tu quer compartilhar uma grande conquista que tu teve na tua vida, sem despertar inveja nas pessoas. Pelo contrário, despertar a admiração das pessoas. Ou seja, como é que tu conta uma conquista que tu teve na tua vida para despertar a admiração das outras pessoas e afastar a inveja? Tu vai simplesmente pegar a tua conquista e falar quais foram as superações que tu teve que fazer para ter aquilo que tu conquista. Sei lá, tu comprou um carro novo, um apartamento novo, fez a viagem dos teus sonhos. Conta tudo que tu teve que abrir mão, os sacrifícios, quanto tu te dedicou para ter aquilo ali. As pessoas vão te admirar por isso. Na tua rotina, tu pode fazer exatamente isso. O que tu já tem de desejo, o que tu já conquistou no teu dia a dia que as pessoas queriam ter? Pode falar, nossa, como é que tu superou todos os desafios para ter isso ali na tua rotina, ter isso ali no teu dia a dia? Tu vai ver que essas pequenas mudanças vão começar a fazer com que a pessoa não entenda exatamente o porquê, mas que ela ama te acompanhar pelos stories, ela sente a tua falta, ela principalmente admira e tu inspira ela a fazer o que ela precisa ser feito. Esse pequeno toque que eu tô te dando aqui são grandes toques de influência. É assim que tu vai influenciando as pessoas sem ela perceber que tu tá fazendo isso, certo? Aí beleza, vamos continuar aqui. Qual que é o principal objetivo dos stories diante de tantas mudanças do algoritmo, né? Porque não sei se tu sabe, mas já anota essa se tu não sabe. O algoritmo do Instagram são vários, né? É um algoritmo pro Reels, é um algoritmo
para os stories, para a aba do explorar, é outro algoritmo. Tem diferentes algoritmos no Instagram. Sabendo disso, qual que é o objetivo do stories na nossa estratégia de venda, né? Qual que é o papel dele? O papel dos stories é a gente construir uma comunidade. Os stories são as pessoas mais íntimas que te acompanham ali no Instagram. É por isso que tu tem que falar muito sobre elas, mas não somente isso. A comunidade, ela é feita de pessoas. Ela tem um líder maior, mas a comunidade ela surge quando esse líder sabe dialogar, está próximo das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Quando esse líder se afasta muito da comunidade dele, as pessoas perdem interesse por esse líder. As pessoas perdem interesse por acompanhar aquelas pessoas ali. É por isso que aquelas grandes blogueiras, né, de antigamente, as pessoas foram largando de mão de acompanhar, porque ela já tinha se tornado uma celebridade quase inacessível, né? Ela falava de cima para baixo. Ela não falava de igual para igual. O líder numa comunidade que quer crescer, quer ser ativa, fala de igual para igual ali, não se afasta das pessoas. E se tu parar para ver, o grande diferencial da internet foi fazer que pessoas normais, comuns, começassem a ter um espaço, né? Porque as pessoas estavam cansadas de Faustão, Luciano Huck, pessoas quase inacessíveis ali, e com pessoas comuns, tipo o Whindersson Nunes, começaram a surgir, as pessoas começaram a achar tudo aquilo muito interessante. Só que quando essas pessoas, tipo o Whindersson Nunes, se tornaram tão celebridade ao ponto de se afastarem delas também, aquilo ali foi perdendo o interesse, né? Porque as pessoas querem se conectar, querem estar próximas. E como é que a gente faz para dar um ar de comunidade nos nossos stories? Como é que tu cria uma comunidade nos teus stories? Isso aqui é muito importante. Tudo isso que eu tô te ensinando, inclusive eu aprendi com o Ladeirinha sobre essa questão de comunidade, né? Como é que tu faz para ativar essa comunidade lá nos stories? Primeiro, para tu ser um líder que realmente atribui um papel de comunidade ali pra galera, tu precisa saber ouvir as pessoas e dar espaço de voz para elas. As pessoas, quando não conseguem falar contigo, quando se torna um líder inalcançável, né? Tu deixa ali a tua comunidade quebrada. E como é que faz isso pelos stories? Conversando com as pessoas no direct para tu entender o que elas desejam, quais são os desafios, e também uma coisa simples que tu pode pegar são conversas, são prints que tu dá nos teus stories e compartilhar esses prints lá com as pessoas para as pessoas verem, olha só, ela conversa com a galera que acompanha ela ali, ela troca uma ideia. Grandes influenciadores estão fazendo isso também. Inclusive a Virgínia, né, que é uma das grandes influenciadoras do momento, que estão, com 40 milhões de visualizações, faz muito isso. E eu posso falar com propriedade porque, olha só, dia 8 de agosto, já faz um tempo, isso aqui foi a primeira vez que eu estudei completamente todos os stories da Virgínia, inclusive até colocando o nome dela errado aqui, olha, eu tive a audácia, né, mas é a dislexia, faz eu escrever errado, depois eu corrigi aqui. Mas eu peguei os stories dela de 9h59 da manhã até meia-noite e 18 e anotei absolutamente tudo que ela fez naquele momento, essa foi a primeira vez que eu estudei, para entender o que ela faz de narrativa, o que ela faz de marketing, para então falar para os alunos, né? E uma das coisas que ela faz é muito estabelecer esse papel de comunidade e não perder esse elo com a audiência dela, é pegando esses prints e compartilhando lá nos stories, falando sobre coisas que estão retratando a realidade das pessoas que acompanham ela. Tudo isso vai nos teus stories para ativar esse senso de comunidade. Aí vem a pergunta, qual é a quantidade ideal de visualizações, né? Pra gente se considerar, tá boa as minhas visualizações nos stories. Mas antes de eu te responder isso, tá dando pra entender que eu sei que eu posso estar passando rápido por algum desses pontos, mas eu quero que fique um vídeo ao mesmo tempo resumido, mas que entregue informação, sabe? Eu não quero um vídeo tão longo. A gente pode fazer vídeos específicos sobre construção de comunidade, sobre conteúdo dos stories. Só quero que tu entenda aqui como é que a gente faz pra ter essa chave das boas visualizações, beleza? Então qual que é essa quantidade ideal, né? Tu vai estabelecer o teu marco. Hoje, olha lá teus stories. Quanto tu tem de visualizações no últimos stories, quando ele já tá fazendo lá quase 24 horas? Anota esse número e tu vai aumentar para dobrar, triplicar. Tu não vai considerar assim, eu queria ter 10 mil porque todo mundo tem 10 mil visualizações. Tu vai ter o teu marco e vai estabelecer qual que é o teu objetivo e trabalhar esses pontos para chegar nele. Não vai se comparando com os outros. Pega o que tu tem hoje e vai aumentando aos poucos, porque pensa, é bola de neve. Beleza? Qual que é o engajamento que mais
faz com que as visualizações aumentem, mais faz inclusive o algoritmo distribuir os teus stories. Porque assim, nos stories tem vários engajamentos, né? Tem caixa de pergunta, tem enquete, tem o stick, tem a reação, tem vários. Mas qual que é o mais importante? Qual que é que faz o algoritmo entregar ainda mais para as pessoas os teus stories? É simplesmente a mensagem inbox, é o direct, porque o algoritmo entende que as pessoas com quem tu troca mensagem são pessoas que são mais próximas a ti, são pessoas que tu tem mais interesse para acompanhar ali nos stories. Sabendo disso, como é que a gente pode fazer para ativar essas mensagens no inbox, né? Eu quero te mostrar duas estratégias aqui. Eu uso 4, aqui eu vou te mostrar 2, vai ser mais do que o suficiente para tu implementar aqui. Mas se tu ficar assim, Sandy, eu quero saber as 4. Eu quero saber mais sobre construção de comunidade, eu quero saber mais sobre conteúdo de stories, eu quero saber mais como é que vende nos stories. Então eu vou deixar o link de continuação aqui na descrição, onde eu ensino as 4 formas de tu aumentar os directs, como que tu usa enquete, ensino todas as ferramentas de engajamento dos stories. Vou deixar o link aqui na descrição. Enquanto isso, a gente vai seguir aqui com essas duas, depois tu continua lá, beleza? Então vamos para essas duas formas, né? A primeira é o que eu chamo de troféu merecido. É a estratégia do troféu merecido. Como é que funciona? Se tu só passar o conteúdo e esperar de bom grado que as pessoas te mandem mensagem, a maioria das pessoas não vai mandar. A maioria das pessoas vai passar sem te mandar mensagem nenhuma. Sabendo disso, sabendo que o ser humano ele age quando ele vai ganhar alguma coisa, a gente trabalha o troféu merecido. O troféu merecido é quando tu diz, ó, para X primeiras pessoas, por exemplo, que te mandarem uma mensagem, tu vai dar algo em troca. Esse algo em troca aqui pode ser e deve ser algo único. Por exemplo, uma mentoria gratuita, tu vai tirar a dúvida da pessoa sobre um ponto específico, tu vai analisar algo dela, digamos que tu vende curso de unha em gel, né? Tu diz que tu vai analisar o trabalho que a pessoa fez nas outras unhas para dar feedbacks sobre o trabalho dela, por exemplo. É algo literalmente único, porque vai ser uma pouca quantidade de pessoas que tu vai conseguir atingir, que tu vai conseguir atender. Tu pode colocar, por exemplo, as 5 primeiras pessoas, as 10 primeiras pessoas. Um tempo desse eu fiz nos meus stories que as 5 primeiras pessoas que me mandassem a informação XYZ que eu pedi lá, eu ia criar um post para ela ensinando uma estratégia que eu tava passando lá nos stories. As pessoas que mandaram, eu literalmente fiz o post completo para ela postar utilizando a estratégia que eu tinha ensinado. Isso era um troféu merecido. As 5 primeiras que mandassem iam ganhar essa. Ah, Sandy, as outras que mandaram ganha? Não ganha. Eram as 5 primeiras, tem que ficar atenta lá nos stories, né? Essa é uma das estratégias, o troféu merecido. A segunda estratégia é a gente trabalhar o presente estratégico. O presente estratégico é aquele material que tu fez, sabe, para chamar a atenção das pessoas, entregar a disca digital ou aquela aula gravada que tu tem guardada ali. Pois é parecido com o troféu merecido, né? Só que tu vai falar assim, quem quiser o material, te manda uma mensagem. Todo mundo que mandar mensagem, tu vai entregar esse material. A diferença do troféu merecido pro presente estratégico é que o troféu merecido, quantidade limitadas. Presente estratégico, todo mundo que participa ganha. Mas aí, claro, que a sequência que tu vai fazer dos stories vai influenciar muito nesse resultado. O que tu vai prometer de troféu, como que vai ser esse presente, tudo isso influencia, mas também todos esses pontos que vão influenciar nisso, né, eu ensino na continuação, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui no link da descrição, porque eu te ensino lá tudo que tu precisa saber para ter um conteúdo gerador de lucro. E se tu ficou com alguma dúvida do que eu te mostrei aqui, me diz nos comentários que eu faço um vídeo respondendo detalhadamente ou eu te respondo na hora. Se tu quiser um conteúdo onde eu mostro, por exemplo, os estudos que eu faço das influenciadoras ou como que constrói uma comunidade nos stories, a sugestão que tu tiver de conteúdo, me diz aqui que eu sempre tô de olho nas sugestões de vocês para fazer um vídeo também. Te espero na continuação, confere aqui embaixo. Como tu já sabe, bora fazer, vamos vender porque venda que segue.